Oi, bem-vindo ao canal Cozinhar é um Ato de Amor. E nós vamos continuar com o nosso projeto de leitura bíblica em um ano. Nós estamos em Gênesis 13. Vamos lá. Saiu, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até ao lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas. E a terra não podia suportá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente, separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei, a ti e à tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Capítulo 14. Sucedeu naquele tempo que Amrafel, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Quedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Quedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Quedorlaomer e os reis que estavam com ele e feriram os refaíns em Asterote e Carnaim, e aos Uzins em An, e aos Emins em Savé-Kiriataim, e aos Oreus no seu monte Seir, até El-Parã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas e dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Amrafel, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para um monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram.
Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu, este habitava junto dos carvalhais de Mamre, e o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E, repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Eló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos. E de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digas: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram e a parte que toca aos homens, Aner, Escol e Mamre, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. Capítulo 15. Depois destes acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão e disse: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e teu galardão será sobremodo grande. Respondeu Abrão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Disse mais Abrão: A mim não me concedeste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. A isto respondeu logo o Senhor, dizendo: Não será esse o teu herdeiro, mas aquele que será gerado de ti será o teu herdeiro. Então conduziu-o até fora e disse: Olha para os céus e conta as estrelas, se é que podes. E lhe disse: Será assim a tua posteridade. Ele creu no Senhor, e isso lhe foi imputado para a justiça. Disse-lhe mais: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos caldeus, para dar-te por herança esta terra. Perguntou-lhe Abrão: Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la? Respondeu-lhe: Toma-me uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de 3 anos, uma rola e um pombinho. Ele, tomando todos estes animais, partiu-os pelo meio e lhes pôs em ordem as metades, umas defronte das outras, e não partiu as aves. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém Abrão os enxotava. Ao pôr do sol, caiu profundo sono sobre Abrão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se, e depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz. Serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. E sucedeu que, posto o sol, houve densas trevas, e eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo que passou entre aqueles pedaços. Naquele mesmo dia, fez o Senhor aliança com Abrão, dizendo: A tua descendência dei esta terra, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates,
o queneu, o quenezeu, o cadnoeu, o eteu, o ferezeu, os refaíns, o amorreu, o cananeu, o gigarzeu e o jebuseu. Capítulo 16. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. Disse Sarai a Abrão: eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abrão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Disse Sarai a Abrão: seja sobre ti a afronta que se me faz a mim. Eu te dei a minha serva para a possuíres. Ela, porém, vendo que concebeu, desprezou-me. Julgue o Senhor entre mim e ti. Respondeu Abrão a Sarai: a tua serva está nas tuas mãos. Procede segundo melhor te parecer. Sarai humilhou-a, e ela fugiu de sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe: Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? Ela respondeu: fujo da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor: volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos. Disse-lhe mais o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, de maneira que, por numerosa, não será contada. Disse-lhe ainda o anjo do Senhor: concebeste e darás à luz um filho, a quem chamarás Ismael, porque o Senhor te acudiu na tua aflição. Ele será entre os homens como um jumento selvagem. A sua mão será contra todos, e a mão de todos contra ele. E habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Então ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és Deus que vê. Pois disse ela: não olhei eu neste lugar para aquele que me vê? Por isso aquele poço se chama Beer-la-Roi. Está entre Cádiz e Bered. Agar deu à luz um filho a Abrão, e Abrão, a seu filho que lhe dera Agar, chamou-lhe Ismael. Era Abrão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Mais 4 capítulos. Nós vamos aos poucos, vamos lendo. Se nós continuarmos nessa consistência, nós conseguiremos ler a Bíblia em 1 ano. Que todos nós tenhamos perseverança, que Deus nos abençoe, que Deus fale conosco, que Deus nos dê sabedoria, em nome de Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe.